O anime começa mostrando uma vila isolada nas montanhas, onde uma mulher tá dando à luz gêmeos. Coitada. A senhora que tá ajudando pede pra ela segurar um pouco, porque já tá quase amanhecendo. A outra mulher que tá lá diz que não tem como pedir um absurdo desses, mas a senhora insiste, dizendo que ela precisa aguentar, mesmo sendo impossível. Afinal, essas crianças vão ser as responsáveis por comandar os demônios. Mais tarde, no mesmo dia, um homem olha para os irmãos gêmeos e percebe que nasceram as crianças que separam o dia e a noite. 16 anos depois, um desses meninos, chamado Yuru, tá no meio do bosque caçando um fazão com o seu arco. A flecha acerta bem no pescoço da ave, e justo quando ele se aproxima para pegar, vê um rastro de fumaça no céu. Ele não dá muita bola e simplesmente diz que é um belo de um pum de dragão. O Yuru sobe no cavalo para voltar para a vila, onde o amigo dele, Dandy, já tá esperando. O Dandy fica feliz em ver o amigo, mas também dá uma bronca por ele ter ido caçar sozinho de novo sem avisar. O Yuru pede desculpas e o Dandy pergunta o que ele faria se acontecesse alguma coisa sozinho nas montanhas, já que não teria como pedir ajuda. O Yuru descarta a preocupação e lembra que se der algum problema, os guardiões divinos da direita e da esquerda vão proteger ele. O Dandy muda de assunto na hora quando percebe que o Yuru pegou um fazão. Ele fica na maior empolgação e diz que podem comer a ave assada, mas o Yuru diz que prefere um ensopado bem quente porque assim sustenta mais. Os outros moradores dão as boas-vindas pro Yuru e ele comenta casualmente que o clima parece que vai fechar. Um homem se pergunta se finalmente vão ter um pouco de chuva, já que faz um bom tempo, e o Yuru diz que depois volta para ajudar no trabalho. Logo depois, ele encontra as duas mulheres que ajudaram a mãe dele quando ele e a irmã nasceram. A senhora Yamaha recebe ele bem, enquanto a mãe do Dandy dá uma bronca no filho, dizendo que ele devia ir ajudar o amigo. Mas é só ver a mãe que o Dandy sai correndo, então ela reclama e diz que ele devia aprender a ser trabalhador que nem o Yuru. O Yuru pergunta para a senhora sobre a irmã dele, a Asa, e a mulher responde que ela tá bem, cumprindo seu dever direitinho como sempre. De qualquer forma, ele decide ir lá para ver como ela tá. A Asa recebe o irmão com um sorriso, embora por algum motivo ela esteja atrás de uma cela. O Yuru sorri de volta e conta que pegou um fazão hoje, mesmo não achando que é algo tão impressionante assim. Na verdade, ele queria mesmo era ter pego um javali ou um cervo, porque como não choveu muito esse ano, ele está preocupado com a colheita. Pode ser que falte comida nesse inverno, então eles precisam caçar mais e preparar carne seca ou salgada. A Asa pergunta se os adultos da vila vão sair para o mundo exterior para procurar trabalho. O Yuru diz que sim, é possível, e aí ela quer saber se ele também vai. Ele nega na mesma hora e pergunta por que ele acha que ele treinou tanto para caçar. O Yuru explica que se ele se tornar indispensável para a vila como caçador, não vai precisar ir embora. Mesmo assim, a Asa repete a pergunta, querendo ter certeza de que ele não vai sumir como os pais deles fizeram. Mas ele pede para ela não se preocupar e garante que nunca vai deixar a vila, porque enquanto ela estiver ali, ele vai estar do lado dela para proteger. A Asa finalmente sorri, se sentindo muito melhor, e bem nessa hora a mãe do Dandy entra na sala para avisar o Yuru que o Dera chegou. Lá fora, um monte de gente se junta ao redor do Dera, que trouxe coisas do mundo exterior para a vila. Ele comenta que a economia tá bem complicada lá fora e que também tá rolando uma pandemia, então hoje ele quer trocar algumas ervas. Alguns moradores trocam as ervas por sal ou por sementes de vegetais que aguentam a seca. Uma mulher se aproxima e diz que a filha logo vai fazer 7 anos, então ele promete que na próxima vez vai trazer um xamã, um curandeiro. Uma senhora reclama que tá com dores de cabeça fortes ultimamente, e o Dera entrega os analgésicos de sempre. Quando ele vê o Yuru, pergunta se tem algo que ele queira, mas antes que o garoto consiga responder, o Dera joga pra ele uma bola temari toda bonita, sabendo muito bem que o Yuru só ia querer uma lembrancinha pra Asa. O Yuru não nega e agradece. Depois que o Dera vai embora, o Dandy comenta que também quer sair da vila e pergunta pro Yuru se o mundo exterior é tão incrível assim. O Dandy lembra que as pessoas que vão embora quase nunca voltam, então lá fora deve ser um lugar muito bom para quererem ficar. Ou talvez elas não tenham sobrevivido. Não sei como ele nunca pensou nisso. O Yuru diz que não teria tanta certeza e solta que não se importaria de viver naquela vila pro resto da vida. O Dandy sabe que ele só fala isso porque tem uma irmãzinha para proteger, mas mesmo assim insiste que eles deviam ir juntos. Ele até diz que se o Yuru estiver inseguro, pode ir com eles, mas o Yuru deixa claro que andar com ele só seria uma má influência para Asa. O Dandy ficou ofendido, só que o Yuru lembra que a Asa tem um trabalho muito importante para fazer. Mesmo assim, o Dandy fala que nunca nem conheceu a Asa, e o Yuru explica que só algumas pessoas conseguem ver ela, então um desastrado como ele nunca vai conseguir.
Antes que eles possam continuar com as brincadeiras de sempre, o Yuru vê o que ele acha que são marcas perfeitas de gás de dragão no céu. Só que dessa vez o barulho não é o rugido normal. Ele já escutou esse som algumas vezes enquanto caçava no fundo das montanhas, mas agora tá muito alto. O Dandy pergunta se ele já viu um dragão na vida, e o Yuru admite que não. Antes que eles percebam, dá pra ouvir o som de uma explosão, e o que antes parecia só uma montanha deserta, mostra pro mundo exterior que tem uma vila escondida ali. O Yuru e o Dandy logo se tocam que o tal rastro de gás de dragão na verdade não era de um dragão, mas sim de um avião. Claro, eles não fazem a menor ideia do que é aquilo, e logo aparece um helicóptero também. Todos os moradores olham para o céu impressionados, sem entender nada do que está acontecendo, e antes que possam reagir, começam a cair um por um. Sente o drama. A Yamaha vê tudo e percebe que a barreira foi quebrada e mesmo sem saber como, ela sabe que vieram atrás do Yuru. Ela avisa alguns moradores para encontrarem o garoto e esconderem ele na mesma hora, mandando levarem ele até ela. O Dandy entra em pânico quando percebe que a vila inteira se deu mal, mas o Yuru dá uma olhada rápida no cenário e começa a correr pedindo pro amigo ficar perto. O Dandy corre logo atrás e só torce pra mãe dele ainda estar viva. Depois de correr um pouco, eles dão de cara com dois homens armados de uniforme militar. Assim que vem o Yuru, um deles avisa a equipe no rádio que acharam o alvo. O Yuru não perde tempo e usa o arco para disparar uma flecha em cada um antes que eles possam atacar. O Dandy quase levou um tiro, e mesmo sem saberem o que são aquelas armas, tá na cara que são perigosas. Por isso, o Yuru vai pra cima dos homens rapidinho, deixa os dois nocauteados e continua correndo. O Dandy vê dois helicópteros e diz que os dragões estão perto da área externa, mas o Yuru avisa que eles não têm como vencer aquilo, até porque nem sabe se aquelas coisas são dragões de verdade. Depois de correr mais um pouco, os dois chegam nas estátuas dos guardiões divinos, e o Dandy comenta que a mãe dele provavelmente está trabalhando na fortaleza como de costume. O Yuru vai até uma das estátuas e pede ajuda para mover umas pedras que estão bloqueando o caminho. Ele logo consegue abrir uma porta secreta e explica que é um atalho para a fortaleza. O Dandy não fazia ideia de que aquilo existia, então o Yuru lembra que ele tinha avisado que os guardiões divinos da direita e da esquerda protegeriam eles. Eles entram no atalho na hora, e o Yuru só espera que a asa esteja bem. Enquanto isso, uma garota de jaqueta vermelha, chamada Gabi, se aproxima dos moradores que sobraram lá fora e dá um oi com um sorriso. Todo mundo fica olhando para ela, claramente com medo e sem entender nada. Mas antes que alguém possa fazer alguma coisa, a Gabi simplesmente diz uma palavra e o corpo de um dos moradores é jogado para longe. Ela repete a mesma palavra várias vezes, fazendo maior estrago e deixando a vila numa situação terrível só dizendo Gobel. É tudo tão rápido que uma mulher tenta fugir com a filha, só que a Gabi tira ela de cena facilmente depois de falar a palavra mágica. A menina olha para a mãe caída, apavorada, tentando processar o pesadelo que acabou de acontecer. A Gabi chega perto dela, dá um sorrisinho e avisa que não machuca crianças porque regras são regras. Um homem tenta fugir do lugar, mas a Gabi acaba com ele antes que ele consiga, traumatizando a garotinha ainda mais. Sem aguentar a pressão, a menina desmaia. A Gabi, na maior calma do mundo, faz uma ligação para avisar a equipe que as áreas externa e central já estão quase dominadas, então já podem mandar as forças terrestres. Mas, por algum motivo, ninguém responde lá de baixo, e é aí que a gente vê que o Dera deu conta de todos eles sozinho. Ele não parece surpreso com a confusão toda e só fica se perguntando o que vai fazer agora que a barreira já era. O Dera decide ligar para alguém, e quando vê que a chamada completa, percebe que a coisa tá feia mesmo. Ele fala com uma mulher chamada Hana e pergunta se ela consegue ver fumaça de onde tá. Depois da resposta, ele pede para mudarem o ponto de encontro porque acha que a asa tá lá. Em outra cena, vemos uma mulher arrastando a Yamaha até a cela da asa, e sem pensar duas vezes, ela levanta a mão e explode o lugar. A força da explosão atinge a cabeça da asa em cheio, e o Yuru chega bem na hora para ver a irmã caída no chão sem se mexer. Ele grita o nome dela em desespero, e bem nessa hora, a mulher responde chamando ele de irmão e dizendo que é ela. Ela explica com a maior naturalidade que veio buscar ele, mas que também vai acabar com todo o resto da vila. O Yuru, obviamente sem entender nada, pergunta do que ela tá falando, porque não tem cabimento ela ser a irmã dele. Ele já fica na defensiva e levanta o arco para atirar, mas a mulher desvia rapidinho e contra-ataca com outra explosão enorme. Enquanto isso, o Dera tá escondido no bosque de olho nos helicópteros, percebendo que eles estão disfarçados de resgate de montanha.
Ele usa uma arma para derrubar alguns inimigos que estão perto, mas não tira o olho dos helicópteros, porque não pode deixar que sigam ele pelo ar na hora de fugir. Depois de andar mais um pouco pela vila, ele dá de cara com a Gabi e o monstro que tá com ela. O Dera comenta que os dentes do bicho são bem bonitos e logo aponta a arma para ela. A Gabi percebe que ele realmente consegue ver o monstro, diferente dos outros, e parte para cima. O Dera desvia do bicho e tenta atirar na Gabi, mas ela usa o monstro de escudo. As balas param nos dentes da criatura, e o Dera até brinca de o esmalte do bicho é muito bom. A Gabi ignora a piada e só quer saber se foi ele quem acabou com as forças terrestres, mas o Dera pega ela de surpresa jogando uma granada. Voltando pro Yuru, as coisas não tão nada boas pro lado dele. Ele acaba jogado no meio dos escombros depois da explosão. Aí a mulher pede desculpas, dizendo que só queria quebrar a flecha dele, mas que ainda não pegou o jeito da coisa. Quando o Yuru tenta se levantar, a bola Temari que ele guardou para a irmã cai e rola até a mão da garota. Nesse momento, a Yamaha abre os olhos e vê a figura da Asa se transformar numa espécie de criatura que agarra o braço da mulher. A Yamaha reage na hora e grita pro Dea pegar o Yuru e fugir. Antes que o garoto consiga pensar, o Dera pula para dentro do prédio, agarra ele e sai correndo sem dar um pio de explicação. A Yamaha diz que eles precisam se esconder no mundo de baixo e que não podem deixar que encontrem eles. O Dera segue o plano e, enquanto isso, o Dandy acha a mãe dele, toda machucada, mas pelo menos viva. Enquanto ele cuida dela, vê que estão levando o Yuru embora e entra em pânico total, sem entender nada dessa loucura. Os helicópteros ainda estão rondando a vila, então o Dera pega aquele atalho de antes, e logo os dois saem pelas estátuas dos guardiões divinos. Ele avisa que agora eles vão descer a montanha, mas o Yuru tá em choque com tudo que tá rolando. Ele tá com muita dificuldade de processar a parada toda, então o Dera tem que sair arrastando o garoto. Só que ele quase leva um tiro de um dos helicópteros, então volta correndo para se esconder atrás da estátua. O Dera percebe que a chance de fuga já era, então tenta atirar nos helicópteros. Lógico que não dá certo, e como o pessoal lá de cima tá com arma de grosso calibre, a desvantagem é total. O Dera comenta que aqueles dentes, se voltarem, falando do monstro da Gabi, eles vão ficar cercados, então o negócio não podia estar pior. Dera joga a real. Entrega um pingente verde para Yuru e diz para ele usar os guardiões, esquerda e direita. No meio da confusão, Yuru coloca o pingente num buraco entre as estátuas, mas nada acontece, até que Dera bate a cabeça de Yuru contra a pedra. O sangue de Yuru ativa o mecanismo e as estátuas brilham intensamente. De repente, criaturas douradas gigantescas surgem do nada e começam a mastigar os helicópteros como se fossem brinquedos de plástico. Quando a poeira baixa, Yuru vê dois seres em forma humana ao seu lado. Eles discutem entre si sobre o novo mestre ser apenas uma criança, mas concordam que devem obedecer. Num piscar de olhos, a cena muda e a gente volta pro passado. O pai do Yuru tá mostrando pra ele uma passagem secreta que liga aos dois lados da fortaleza. O moleque não fazia a menor ideia de que aquilo existia. Aí o pai explica que o antigo senhor mandou construir o túnel na época que a aldeia ainda era um castelo. Ele dá o papo. Pouquíssima gente sabe disso, então é segredo absoluto, para usar só em caso de emergência. Quando chegam no final do caminho, o pai avisa que as divindades guardiãs, direita e esquerda, estão logo ali em cima vigiando tudo o tempo todo. De volta pro agora, bem como o pai previu, a direita e a esquerda aparecem pro Yuru. Eles mandam a real, estavam de olho nele esse tempo todo e a partir de agora são os Tsugai, espíritos parceiros dele. O Yuru fica ali, sem entender nada, com aquela cara de quem viu um fantasma. A direita, que é mais provocadora, já começa a zoar chamando o Yuru de mestre chorão. A esquerda, que é mais centrada, dá uma bronca na parceira e pede para ela parar de tirar com a cara do novo mestre. Disso, eles notam o Dera ali no canto e revelam que também já estavam observando ele faz tempo. O Yuru continua em choque, sem conseguir soltar uma palavra. A direita explica que eles derrubaram aqueles pássaros de metal, os helicópteros, porque pareciam que iam machucar o mestre, mas nem sabiam o que eram. O Dera explica que aquilo é tecnologia do mundo moderno lá de baixo, mas diz que não é hora para a aula de história. O plano dele é simples, aproveitar que só apareceram 2 inimigos por enquanto e descer a montanha o mais rápido possível. Só que a direita e a esquerda dão um basta. Eles não obedecem ao Dera, só seguem as ordens do Yuru. O Dera fica meio frustrado, mas entende que o tempo tá correndo. Aí, do nada, a Gabi aparece. Ela vê os 2 espíritos e já saca que o negócio é sério, querendo saber quem é o dono deles. O Yuru fica horrorizado com um monstro cheio de dentes que tá com ela, e o Dera entra em pânico.
Como é que essa mulher já alcançou eles e ainda tá inteira depois de levar uma granada no peito? A Gabi vem caminhando na maior paz e diz para não subestimarem a resistência dos espíritos dela. Ela olha pro Yuru e comenta que ele deve ser o irmão da Asa, que já tá com 16 anos. O Yuru corrige, diz que tem 17, mas o Dera explica que pelas contas do mundo de baixo, ele ainda tem 16. Quando o nome da Asa surge, o Yuru lembra de toda a tragédia na aldeia. Ele pergunta na lata se foram eles que mataram todo mundo, e a Gabi admite sem nem piscar. Na hora, a direita e a esquerda se prontificam. Mestre, é só dar a ordem que a gente acaba com ela. Mas o Yuru surpreende. Ele diz que não vai dar ordens porque respeita eles como divindades da aldeia. Em vez disso, ele faz 2 pedidos. Primeiro, que levem qualquer sobrevivente da aldeia para um lugar seguro. Segundo, que a Gabi é dele, então não é para tocarem nela. A direita racha o bico de rir, achando o máximo ter um mestre tão de boa. Enquanto a dupla sai para cumprir a missão, a Asa Real ainda está lutando com aquela criatura de sangue. Ela joga a vilã longe, mas a criatura protege a moça do impacto. A Asa decide ir embora, mas deixa o aviso, não tem perdão, o acerto de contas vai vir. Saindo de lá, ela vê o moleque e a mãe dele escondidos, mas decide deixar os dois em paz. Enquanto isso, a direita tá toda empolgada e parte para cima da Gabi. A Gabi usa os monstros dela como escudo, mas a direita é mais rápida. Pula por cima e avisa que vai salvar os aldeões, mas manda a Gabi se cuidar porque a outra metade dela não é tão paciente assim. Dito e feito. A esquerda chega chutando uma pedra gigante e esmagando os monstros da Gabi contra a parede. Ela avisa que só tá seguindo o que o mestre pediu, fazendo o que dá na telha. Antes da Gabi reagir, o Yuru acerta uma flechada certeira na perna dela e já prepara a próxima. A Gabi cai, mas os monstros dela a seguram para fugir dali o quanto antes. O Yuru vai atrás e a esquerda segue na hora. O Dera tenta segurar os dois, mas vê que é impossível. Então pega um pingente verde no chão e corre atrás deles para tentar tirar todo mundo da montanha logo. Em outro canto, a menininha que tinha desmaiado acorda com a voz da direita. O espírito limpa o sangue do rosto dela e tenta ser gentil, dizendo que ela tá bem. Só que a menina não consegue ver ele, só ouve a voz. Aí a direita resolve se mostrar, mas a coitada se assusta tanto que desmaia de novo. A direita fica até meio ofendida, porque todos os outros sobreviventes que ele tentou ajudar também desmaiaram de medo. No caminho, ele cruza com a Asa. Ele percebe na hora que ela consegue enxergar ele, mas a menina já chega atacando com tudo. A direita se defende com um grito poderoso e reclama que a molecada de hoje não tem educação, mas a Asa saca que não tem chance e foge. Enquanto isso, a Gabi tenta se esconder num prédio, mas a esquerda é um trator. Ela tenta abrir as portas na força bruta, mesmo com a Gabi fazendo de tudo para segurar. A esquerda consegue enfiar as mãos entre os dentes dos monstros e abre caminho. É aí que o Yuru acerta outra flechada, dessa vez no ombro da Gabi. A Asa chega bem na hora, derruba o prédio em cima da esquerda e corre para acudir a Gabi. O Yuru aponta o arco para elas e exige saber quem são. A Asa tenta dizer que é a irmã dele, mas o Yuru não acredita. Diz que a irmã dele não é daquele tamanho nem tem aquele olhar frio. A Asa confessa que a vida foi dura e ela acabou ficando cascuda. A esquerda sai dos escombros como se nada tivesse acontecido e a direita chega logo atrás avisando que briga de família é osso. Ela sente o cheiro do sangue da Asa e confirma. É, mestre, o sangue dela é igual ao seu, são irmãos mesmo. O Yuru fica sem chão. Se ela é a verdadeira, quem é a garota que tá lá na aldeia? A Asa abre o jogo. Aquela é uma impostora criada pelo pessoal da aldeia para manter o Yuru preso lá, já que sabiam que ele nunca abandonaria a irmã. No mesmo instante, vemos a falsa Asa na aldeia se levantando com um olhar bizarro, nem parecendo humana. O Yuru custa acreditar, mas o Dera convence ele a baixar o arco. Ele avisa que, como eles estão atrás do Yuru, ficar ali só vai trazer mais desgraça pra aldeia. O Yuru aceita partir, mas pede pra Gabi não machucar mais ninguém. A Asa aceita a trégua e vai embora com a Gabi. Enquanto cuidam dos ferimentos, a Gabi comenta que o irmão da Asa é bem implacável, mas sorri, feliz por ver que ele é forte. A Asa começa a chorar de alívio por saber que o irmão tá vivo e bem, mas não dá pra bobear. A barreira da aldeia tá voltando ao normal e elas precisam descer a montanha rápido. Lá embaixo, um casal de trilheiros ouve os helicópteros e comenta sobre as lendas da aldeia perdida, que faz as pessoas desaparecerem. De repente, o Dera passa por eles todo alegre, acompanhado do Yuru. O casal acha que são só caçadores, mas quando a direita e a esquerda passam voando, invisíveis para eles, o vento é tão forte que os dois entram em pânico e decidem ir embora correndo. O Dera explica pro Yuru que a aldeia sumiu de novo para dentro da barreira e que agora o jeito é se misturar com o pessoal da cidade. Eles chegam no pé da montanha e encontram a Hana, colega do Dera, esperando num carro.
Ela toma um susto porque consegue ver os espíritos e já começa a reclamar. O Dera explica a situação crítica e diz que precisam fugir, já que o Yuru está sendo caçado. O Yuru nunca viu um carro na vida e fica tudo desconfiado daquele artefato de metal. A Hana, sem paciência para explicar a engenharia, manda a clássica. Tem cavalos aí dentro, por isso corre muito. O Yuru e os espíritos acreditam e finalmente entram no carro. Enquanto isso, a Gabi é resgatada por Jin Kagemori e sua equipe. Mesmo toda ferrada, ela tá bem calma, dizendo que já tá acostumada com a dor. O Jin fica possesso quando descobre que o Yuru fugiu com o Dera, percebendo que o plano deu errado porque não levaram espíritos fortes o suficiente. No carro, o Dera conta que teve que apagar vários soldados no caminho e que agora eles são fugitivos oficiais. A Hana só queria uma vida tranquila, mas agora tá no meio da confusão. De repente, a direita e a esquerda sentem algo se aproximando. Não é inimigo, é uma velha amiga. Uma mulher linda montada num cavalo branco flutuante. É uma divindade de alto nível, que não via os dois faz uns 400 anos. Ela fica curiosa sobre o Yuru, o novo mestre que carrega o destino do dia e da noite, e deseja boa sorte antes de sumir. O Dera e a Hana ficam pálidos de medo, porque encontrar uma divindade daquelas é coisa de outro mundo. A Hana explica para o Yuru que existem vários tipos de espíritos, uns que trazem sorte, outros que protegem e alguns que são puramente máquinas de matar. O episódio termina com soldados sobreviventes perdidos na floresta, andando em círculos sem conseguir sair da montanha sob a chuva. Já o Yuru, dentro do carro, fica hipnotizado quando vê pela primeira vez na vida o brilho das luzes da grande cidade. O jogo mudou completamente. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 3 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.